Olá, eu sou a professora Diana Milena Heck, professora da disciplina Teorias da Literatura, e hoje nós continuamos com o módulo 1 da literatura, do literário e da teoria da literatura, mas iniciamos a unidade 2, que vai tratar do autor, da obra e do leitor. Bom, primeiramente, como é que a teoria literária pode pensar essa tríade autor, obra e leitor, né? Então, nós devemos partir do pressuposto de que a teoria da literatura, ela não vai se interessar pelo autor ou leitor enquanto pessoa, certo? O autor e leitor aqui são categorias histórico-sociais e não sujeitos individuais. Então, o primeiro ponto para nós pensarmos essa tríade a partir da teoria literária é não nos atermos às figuras do autor e do leitor enquanto sujeitos individuais, mas sim enquanto categorias histórico-sociais. E a teoria, nesse sentido, ela vai sempre estar mais pautada nas estruturas da obra literária. E as correntes críticas que nós veremos em outro módulo, como a sociologia e a psicanálise, por exemplo, elas vão nos ajudar a construir os sentidos além das estruturas, olhando para o leitor, para o autor e seu meio. Bom, então isso quer dizer que a teoria da literatura estivesse mais interessada na obra em si, na estrutura da obra literária, e as correntes críticas, elas vão nos ajudar a entender melhor os sentidos que estão para além da estrutura do texto literário. E isso nos possibilita enxergar além da obra o leitor, o autor e o meio em que esse leitor, esse autor vivem, mas também o meio em que a obra foi produzida, o contexto de produção da obra literária foi feito. Bom, começamos então com os três elementos da tríade autor, obra e leitor. Começamos então a perceber e a entender um pouco como nós nos atemos à figura do leitor. Primeiro, é muito importante que nós levemos em consideração o leitor e o seu tempo, certo? E aqui eu trago uma citação que vai nos ajudar a entender por que isso é importante, por que é tão importante que nós nos entendamos enquanto sujeitos do nosso tempo, fruto do nosso tempo, e por que também é tão importante que nós tenhamos consciência do contexto de produção e do tempo de produção de cada obra literária que nós vamos ler. Por quê? E a explicação encontra-se nesta citação. Que a maneira como Machado de Assis foi lido pelos seus contemporâneos, por exemplo, certamente é, por inúmeras razões, muito diferente da maneira como ele é lido hoje. O fato de que várias palavras contidas na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, por exemplo, eram corriqueiras no final do século XIX e hoje soam eruditas ou livrescas. Bom, então, acredito que a resposta esteja nesta citação. A maneira como Machado de Assis foi lido pelos seus contemporâneos, ela é, por inúmeras razões, diferente de como ela é lida hoje por nós. Então, mesmo que nós tenhamos um conhecimento histórico, social, cultural, mesmo que nós saibamos, né, os costumes da época em que Machado de Assis viveu e os costumes, as crenças, as manifestações culturais, o contexto histórico de todas as produções literárias de Machado de Assis, mesmo que nós entendamos isso, nós não somos sujeitos daquele tempo, nós não vivemos naquele tempo, portanto, nós automaticamente lemos a obra literária com outro olhar. E, inclusive, nós estamos a todo momento
partindo do nosso meio para olhar o meio, o contexto daquela obra literária escrita em 1881, por exemplo. Então, não é somente por uma questão de vocabulário que as palavras, muitas das palavras que estão contidas na obra de 1881 já nos soam estranhas, já não são mais utilizadas ou já nem existem mais no dicionário atual. Não é só por essa questão de vocabulário, mas sim por conta da expressão total da obra. Que aquela obra expressa um contexto histórico, social, cultural, que não é o mesmo que nós vivemos hoje. Então, somos leitores que temos a oportunidade de ter toda essa bagagem de informações quando lemos uma obra quando lemos uma obra publicada em outro contexto, mas mesmo assim nós não conseguimos entender a completude do que é aquela sociedade, porque nós não a experienciamos. Ou seja, cada leitor, no seu tempo, vai identificar a obra literária com o seu tempo, né, com o seu contexto de vida, mais do que no contexto de produção daquela obra literária naquele tempo. Bom, continuamos com o leitor e aí eu trago Humberto Eco, que o Humberto Eco ele vai estabelecer aqui uma diferenciação entre o leitor modelo e o leitor empírico. Então, o que seriam esses dois leitores? Como esses dois leitores se caracterizariam? Nós temos o leitor modelo, que é esse leitor idealizado no próprio texto como um colaborador. Já o leitor empírico é esse leitor extratextual, que seria qualquer leitor, que seríamos nós, quaisquer leitores, sem lei que determine como ler. Então, o leitor modelo é o que colabora com o texto, e o leitor empírico, ele não tem um padrão, ele não tem um modelo de como ler aquela obra literária. Seria qualquer leitor, né? Qualquer um de nós que leia um texto literário somos os leitores empíricos, né? Não há uma lei que defina como devemos ler aquela obra literária. O leitor modelo, portanto, ele não é aquele somente suposto pelo autor, mas ele é um conjunto de condições de êxito textualmente estabelecidas, que devem ser satisfeitas para que um texto seja plenamente atualizado em seu conteúdo potencial. Então, o leitor modelo seria aquele leitor que conseguiria abranger toda a potencialidade do texto literário, que conseguiria realizar uma leitura plena, uma leitura completa daquele texto literário. Bom, e aí nós paramos para pensar o que seria uma leitura plenamente atualizada, o que seria abranger o conteúdo potencial de uma obra literária. Será que é possível? Será que qualquer leitor consegue compreender toda a potência de um texto literário? Ou será que isso não depende de outros elementos? Já o leitor empírico, então, ele vai necessitar ter competência gramatical e enciclopédica. Né? Então, o leitor empírico ele vai recuperar o significado da obra quando consegue se identificar com o leitor modelo, relacionando aquilo que lê com as estruturas gramaticais que domina e com seus conhecimentos enciclopédicos prévios. Isto quer dizer o quê? Que cada leitor vai ler e atingir os potenciais significados da obra de acordo com o seu conhecimento gramatical e de acordo com o seu conhecimento enciclopédico. E cada leitor possui um grau de conhecimento específico dessas duas categorias, gramatical e enciclopédico. Todo leitor vai ler a obra da mesma forma? Não, né? Cada leitor vai atingir significados que estão mais próximos ou mais distantes deste leitor modelo, dependendo
do conjunto, né, de competências que ele possui. Então, a competência gramatical, ela sim, é muito importante, e a competência enciclopédica, ou seja, aquilo que o leitor sabe do mundo, né, o seu conhecimento de mundo, como é que ele acessa todos os níveis do seu conhecimento para construir a leitura, para construir uma boa leitura do texto literário, que pode sim se aproximar à leitura desse leitor modelo, que consegue acessar toda a potência do texto literário, mas também, ao mesmo tempo, nós temos esse leitor que se distancia muito como leitor modelo, porque ele não possui um grau de competência gramatical e competência enciclopédica suficiente para entender aquele texto. Isso explica porque muitos leitores não conseguem compreender algumas obras. Muitos leitores chegam e vão ler alguma obra e falam: "Ah, eu não entendi nada, eu não consigo entender absolutamente nada do que quer dizer aquela obra". E isso significa que, muito possivelmente, faltam essas competências para que este leitor consiga acessar melhor os sentidos daquele texto. Então, quanto mais leituras e também quanto mais competência gramatical e competência enciclopédica tiver o leitor, mais e melhor ele conseguirá acessar os sentidos do texto e conseguirá acessar textos cada vez mais difíceis, certo? Então, a obra, ela nunca é lida da mesma forma por todos os leitores e nem todo leitor possui competências suficientes para entender toda e qualquer obra. Então, seria basicamente um exercício em que nós vamos, conforme o nosso conhecimento, nós vamos e podemos subindo de categoria, né, e de níveis de leitura. E para entender melhor um pouco essa ideia do leitor modelo e do leitor empírico, Humberto Eco, ele vai se valer da metáfora do bosque do Jorge Luiz Borges, em que o texto seria o jardim de caminhos que se bifurcam. Então, o texto apresenta-se como um jardim de caminhos, né, que vão se bifurcar. O leitor seria, portanto, o sujeito que é obrigado a escolher os caminhos e está fadado a perder-se pelos bosques por suas más escolhas. E as escolhas, por último, seriam as leituras ou as interpretações que esse leitor faz do texto. Então, de fato, a metáfora que Humberto Eco usa, ela é uma metáfora muito válida, porque o texto, sim, ele apresenta-se como um jardim, né, com um potencial de caminhos. E esses caminhos, muitas vezes, eles se bifurcam. E o leitor, portanto, ele é o sujeito que vai ter que decidir qual lado vai escolher, qual seria a melhor leitura, qual seria a melhor interpretação para aquele caminho que ele está escolhendo seguir no texto, durante o percurso de leitura de um texto literário. E é por isso que muitas vezes nós nos deparamos com leituras e nós identificamos que aquela leitura não convém ao texto, que aquela leitura ela não consegue ser comprovada no texto literário. Isso quer dizer que aquele leitor perdeu-se pelo bosque da ficção e automaticamente fez uma má escolha, escolheu o caminho errado. Então, mesmo que o texto literário seja um potencial de muitas leituras, talvez de infinitas leituras, isso não quer dizer que toda leitura, toda escolha, ela deve ser aceita, porque ainda assim nós temos os limites do texto literário, nós temos informações que estão contidas no texto literário que nos possibilitam realizar aquela interpretação ou não, né? Ou não avançar com aquela interpretação. É por isso, por exemplo, que nós temos
Um clássico da literatura brasileira, a pergunta clássica, né? Capitu, traiu ou não Bentinho? E essa pergunta, ela não consegue ser respondida até hoje. Essa é uma pergunta que, inclusive, rende muitas discussões, sempre é utilizada para que nós consigamos debater o texto literário, mas, de fato, a obra literária, ela consegue responder essa pergunta? Não. O Machado de Assis deixa realmente em suspenso se a Capitu traiu ou não o Bentinho. E nós não temos, na materialidade do texto, provas suficientes para dizer que sim ou que não. Então, eis um dos grandes suspenses que não conseguem ser respondidos, porque o texto literário tem um limite. Aquele texto, ele nos limita em relação a esta pergunta, a esta dúvida. O texto não responde, ele abre possibilidades de interpretações, mas ele não abre a possibilidade de definirmos se realmente a Capitu traiu ou não o Bentinho. Bom, e aí podemos também trazer um pouquinho da estética da recepção para entender melhor o leitor e os efeitos de sentido do texto literário. Bom, o Wolfgang Iser, ele vai dizer o seguinte: se o leitor realiza os atos de apreensão exigidos, ele produz uma situação para o texto e sua relação com ele não pode ser mais realizada por meio da divisão discursiva entre sujeito e objeto. O texto, por conseguinte, o sentido não é mais algo a ser explicado, mas sim um efeito a ser experimentado. Então, aqui, quando nós partimos Então, aqui, quando nós utilizamos a estética da recepção para entender o leitor, nós partimos da ideia de que a leitura, ela possibilita um potencial de efeitos que pode ser experimentado pelo leitor. Então, o leitor, no contato com o texto literário, ele experimenta os efeitos daquela leitura. E dentro do que faz sentido para aquele leitor, ele vai interpretar o texto literário de uma forma ou de outra. Então, a estética da recepção seria como o leitor sente e experimenta essa experiência de leitura. E aí é o momento em que ele acessa os seus conhecimentos gramatical, enciclopédico, ele acessa o seu conhecimento de mundo, ele acessa as outras leituras que ele já fez, né, o que ele tem feito, e nesse sentido ele experimenta um efeito que faz com que ele realize essa leitura do texto literário. Depois de problematizarmos o leitor, passamos então agora a entender um pouquinho sobre o autor, que o autor também pode ser entendido como modelo ou empírico, assim como o leitor, que são conceitos aí estipulados pelo Humberto Eco. O autor modelo, portanto, seria o modo como se constrói a obra, e ela está em todos os níveis narrativos. Já o autor empírico, ele vai criar uma imagem de si, ele vai criar essa imagem do autor modelo, e ele pode, quando vivo, interagir com o leitor sobre as interpretações de sua obra. Então, o autor empírico seria o autor em si, né? Quantos autores nós não temos oportunidade de ver, inclusive debater com o próprio autor sobre a sua obra literária? Este seria o autor empírico, né? O autor de carne e osso. E o autor modelo é o modo como se constrói a obra literária, e ele está em todos os níveis narrativos.
Por exemplo, quando pensamos em obras do José Saramago, nós temos um estilo, certo? Nós temos um estilo que é próprio do Saramago, um estilo de escrita que é próprio do Saramago. Então, nós temos aqui esse autor, o Saramago, como ele se constrói na obra, certo? O estilo dele de escrita, ele aparece como uma característica em todas as suas obras, certo? E nós pudemos, até 2010, ver e interagir com o autor empírico, né? O autor vivo que problematizava as suas obras, que falava, que compartilhava interpretações das suas obras ou refutava as leituras que alguns autores já haviam, alguns leitores já haviam feito das suas obras literárias, ou seja, ele interagia com o público sobre a sua produção literária. E quantas vezes, por exemplo, nós não temos oportunidade de estar em contato com esses autores e problematizar as nossas leituras, as nossas interpretações da sua obra literária e o autor nos dizer: nossa, eu não pensei em nada disso quando eu escrevi a obra. Eu nunca imaginei que vocês pudessem interpretá-la dessa forma. Eu nunca li a minha obra com esta interpretação, com esta leitura. Ou seja, os recursos, né, que o autor utiliza para criar a sua obra, muitas vezes não são os mesmos do que nós utilizamos para ler e interpretar aquela obra que está sendo escrita. Então, é muito interessante que o leitor e o autor possam se comunicar, possam estabelecer esse contato para que nós consigamos entender como se articula esse processo da obra pelo criador e como se articula o processo da obra pelo leitor, que muitas vezes são funções, são trabalhos e são leituras completamente diferentes. Bom, o autor, para o Antônio Cândido, ele só vai adquirir plena consciência da obra quando ela lhe é mostrada através da reação de terceiros. Isto quer dizer que o público é a condição para o autor conhecer a si próprio, pois esta revelação da obra é a sua revelação. Então aqui é muito interessante que o Antônio Cândido ele vai refletir sobre a tríade autor, obra e público. E ele vai dizer que o autor só adquire consciência da sua obra quando ela é lida, quando ela é mostrada para terceiros, quando o público entra em contato com a sua obra. E que o autor só conhece a si mesmo quando o público lê a sua obra, né? Pois é a revelação da obra e é a sua própria revelação. E sim, o público, né, seja o público, o leitor empírico, seja esse leitor mais crítico, esse leitor mais próximo do leitor modelo, ele que vai balizar, né, a obra, ele que vai, é esse público, são esses terceiros que vão dizer se a obra permanece escondida no anonimato, ou se a obra se torna um grande sucesso de vendas, ou se a obra se torna muito conhecida e, consequentemente, este autor também se torna muito conhecido. E, por exemplo, quando nós discutimos o cânone, isso é muito interessante, porque por que autores que morreram há muitos séculos atrás, por exemplo, permanecem vivos, permanecem sendo lidos e permanecem sendo estudados, porque nós temos ainda aqui a reação do público, nós temos ainda aqui um público leitor e uma obra que faz sentido ainda para este público, mesmo que seja temporalmente muito distante do contexto de produção da obra. Então, nós ainda citamos Camões, nós ainda citamos Homero, nós ainda citamos Miguel de Cervantes, nós ainda citamos tantos outros autores, Shakespeare, nós ainda mantemos
mantemos vivos esses autores justamente pela nossa experiência de leitura e porque essa experiência de leitura ainda faz sentido para nós, enquanto público, né, que estamos socialmente e temporalmente muito afastados daqueles autores. Bom, e a obra, então? A obra que seria esse meio do percurso entre o autor e o leitor. Como é que nós enxergamos a obra? Umberto Eco, ele vai dizer que todo texto é uma máquina preguiçosa, pois a sua compreensão depende do trabalho de um leitor que esteja apto a interagir com essa máquina de forma a recuperar seus possíveis significados. Essa é uma afirmação muito interessante do Umberto Eco. O texto é uma máquina preguiçosa, porque ele não funciona, né? Ele não funciona plenamente sozinho. Ele depende da força de trabalho do leitor. E esse leitor faz com que essa máquina trabalhe, né, de forma mais efetiva, de forma mais veloz, certo? Então, aqui nós temos essa relação direta, né? A obra, ela depende do seu sujeito criador, que é o autor, mas ela também depende do leitor, que vai a todo momento recuperar os seus possíveis significados através do ato da leitura. Bom, e continuamos com Umberto Eco, que vai dizer que a experiência de reler um texto ao longo de 40 anos me mostrou como são bobas as pessoas que dizem dissecar um texto e dedicar-se a uma leitura meticulosa, pois isso equivale a matar a magia do texto. E o Umberto Eco, ele está certo nessa afirmação, né? É impossível que mesmo nós consigamos dissecar, ou seja, que nós consigamos ler todas as linhas e as entrelinhas de um texto literário. Toda vez que nós lemos o mesmo texto, e é possível que nós façamos esse teste, se nós lermos o mesmo texto durante muitos anos ou durante toda a nossa vida, sempre nós vamos atualizar algum sentido, sempre nós vamos ressignificar algo, alguma interpretação que nós tivemos na leitura passada. E sempre nós vamos conseguir enxergar algo novo, alguma nova potencialidade daquele texto. Então, dizer que o leitor consegue fazer uma leitura pronta, acabada, fechada, através de uma experiência de leitura, é sim uma falácia, pois se nós somos sujeitos que nos transformamos e somos transformados ao longo do tempo, por que nós não conseguiríamos transformar e ressignificar a leitura de um texto literário, mesmo que seja o mesmo texto e mesmo que nós tenhamos a experiência ou contato com esse texto durante muitas vezes ao longo da nossa vida. Talvez isso explique também por que os grandes clássicos da literatura permanecem tão vivos, permanecem como clássicos, permanecem como canônicos, porque sempre, apesar de passados séculos, sempre é possível interpretar a obra de uma outra forma, sempre é possível atualizar os significados daquela obra e entendê-la de uma outra forma. A literatura, para o Antônio Cândido, é um sistema vivo de obras, que age umas sobre as outras e sobre os leitores. Só vive na medida em que esses a vivem, decifrando-a, aceitando-a, deformando-a. Veja, a literatura como um sistema vivo de obras. E a literatura só vive na medida em que os leitores, né, vivem, decifram, aceitam, deformam aquele conjunto de obras, né? A obra não é um produto fixo, unívoco, ante qualquer público, e nem o público é passivo, homogêneo,
registrando uniformemente o seu efeito. Então, a obra não é um elemento pronto, acabado, e nem o público é passivo, nem o público é homogêneo. São dois termos que atuam um sobre o outro, público e obra, e aos quais se junta o autor, termo inicial desse processo de circulação literária, para configurar a realidade da literatura atuando no tempo. Então, aqui o Antônio Cândido vai resgatar novamente a tríade autor, obra e público. E essas três instâncias, né, elas são necessárias para que nós consigamos ler, atualizar e ressignificar a literatura em nosso tempo. Voltando novamente ao Iser, com a estética da recepção, nós podemos entender que o texto ele é um processo integral, que abrange desde a reação do autor ao mundo até a experiência pelo leitor. Então, nós temos aqui o texto como esse elemento central que vai abranger a reação do autor, né, ao mundo, e a experiência do leitor diante daquela reação do autor e diante de como isso está posto na obra literária. O texto, portanto, é um potencial de efeitos que vai se atualizar no processo da leitura. Esse potencial de efeitos é sentido pelo leitor, que vai atualizar, né, o processo de leitura através desses efeitos. Cada leitor vai atualizar o processo de leitura de uma forma, pois o leitor é um sujeito individual que possui a sua competência gramatical, que possui a sua competência enciclopédica e vai acessar esse potencial de efeitos, né, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua experiência, de acordo com como este texto o toca, de acordo com como esse texto o atinge. E nós temos aqui um exemplo muito interessante do cinema, que é o filme O Corvo, que é o título de um conto do escritor Edgar Allan Poe, do escritor americano Edgar Allan Poe. E esse filme ele traz uma trama muito interessante, porque o Edgar Allan Poe, o autor do Corvo, ele é um personagem na história e ele vai ser chamado para desvendar uma série de assassinatos que estão acontecendo em uma cidade. E o assassino, ele se vale da obra do Edgar Allan Poe, né? Então, o assassino vai convocar o autor como leitor das suas obras para que ele consiga desvendar o autor dos assassinatos, para que ele consiga fazer com que esse assassino pare de matar, seja preso, seja pego e tudo mais. Então, aqui é muito interessante porque o autor ele tem que se colocar como leitor. E esse leitor, né, ele tem que ser capaz de desvendar as charadas que o assassino anuncia para ele e impedir novos assassinatos, mas ele também precisa se posicionar não somente enquanto leitor de suas próprias obras, mas pensar como o assassino está lendo a sua obra. Então, pensar quais seriam os efeitos de leitura, né, que o assassino está experimentando para que ele consiga desvendar a charada e impedir novos assassinatos. Então, aqui fica um exemplo muito interessante de como nós podemos entender o autor, a obra e o leitor, e também como o próprio autor enquanto leitor de sua própria obra. Bom, então nesta aula nós vimos aqui algumas referências, como o Antônio Cândido, com Literatura e Sociedade, Humberto Eco, com 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, o Wolfgang Iser, né, com a Estética da Recepção, o Ato da Leitura, uma teoria do efeito estético, a nossa leitura obrigatória, do Edgar Roberto Kirchhoff, Fundamentos do Texto Literário, e o nosso exemplo aí
com o filme O Corvo.